Olá, queridos amigos, estudantes da lição da Escola Sabatina. Muito bom ter você aqui hoje, sábado, dia 4 de julho de 2020, para iniciarmos um novo ciclo semanal de estudo. É verdade, o sábado é o último dia da semana, é assim desde o dia da criação, mas para a finalidade do nosso estudo, nós usamos o sábado à tarde, normalmente, para iniciarmos a meditação da lição da semana que irá começar a partir de amanhã. Não é isso? Segunda lição do trimestre, o tema que nós temos é testemunhas cativantes. O poder do testemunho pessoal. Sim, o que eu e você podemos aprender com uma lição com esse tema? O que você imagina a respeito disso? O verso para memorizar, eu chamo você para ler comigo, que está escrito em Atos, no capítulo 24, verso 20. E antes de seguirmos, eu peço para você fechar os seus olhos. Nós vamos fazer uma breve oração, pedindo a iluminação de Deus para o nosso entendimento. Feche seus olhos. Maravilhoso Deus, Criador dos céus e da terra, louvado seja o teu nome nesta hora de estudo bíblico. Te suplicamos, Senhor, que o Espírito Santo venha nos mostrar toda a verdade bíblica para a nossa salvação, para o nosso crescimento espiritual. Em Jesus Cristo oramos agradecidos. Amém, Senhor. Muito bem. O texto que vamos ler é um texto de Atos, capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 18, né? O guia de estudo, a lição, indica o verso 20 apenas. O verso 18 diz: chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Quem chamou? Os sinédrios, os fariseus, os líderes religiosos daquela época estão advertindo Pedro e João porque eles fizeram um milagre e curaram uma pessoa à porta do templo. Depois de passar uma noite na prisão, eles foram levados à presença do sinédrio, desse conjunto de líderes, e ouviram essa recomendação. Mas Pedro e João, essa aqui é a melhor parte, a reação. O verso 19, lhe responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Sim, foi um desafio que Pedro colocou para os líderes naquela época, os líderes espirituais, eclesiásticos, os líderes da sinagoga dos judeus. E o verso 20, que é a indicação: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E o verso 21 para encerrar: depois, ameaçando-os mais ainda, e os soltaram, não tendo achado como castigar, pois por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Então veja, a resposta desses dois ex-discípulos de Jesus, agora apóstolos, é muito objetiva. Olha, nós não podemos ficar sem falar daquilo que vimos e ouvimos. Vocês podem fazer um juízo sobre a nossa vida, sobre o nosso comportamento. É mais certo obedecer a vocês, seres humanos, pecadores, ou a Deus do céu que nos deu essa orientação. Aqui está o X da história do testemunho. Aqui está o nó que precisa desatar. Eu vou me comportar como alguém que está obedecendo à vontade divina para testemunhar de Jesus Cristo, ou eu vou atender os preceitos dos homens? De um lado, um serviço de evangelismo cristão, a oportunidade de dizer para as pessoas, o dever, a obrigação de dizer para as pessoas o que Jesus Cristo fez na minha vida pessoal, individualmente falando. Para que essas pessoas possam avaliar o que é verdade, o que não é, e julgarem se querem ter um estilo de vida semelhante a esse que está sendo apresentado através do testemunho. Do outro lado, o constrangimento, a imposição, a ditadura de pensamento de familiares, amigos, da sociedade secularizada, de grupos do trabalho, de, quem sabe, pessoas do relacionamento muito próximo, marido, mulher, noivo, noiva, namorado, namorada, onde há uma limitação, uma delimitação da liberdade de credo, de exposição de credo do outro. É uma escolha difícil, mas ela sempre existirá. É essencial para a sobrevida da vida espiritual
de cada ser humano que abraça Jesus Cristo. E quando você abraça Jesus Cristo, você abraça voluntariamente, respondendo ao convite do Espírito Santo para estar perto dele. A lição da escola sabatina segue dizendo: há um poder incomum no testemunho pessoal. O meu testemunho pessoal não pode ser confundido com nada. Nenhuma ferramenta é tão poderosa quanto quando eu me coloco em exposição a favor do Evangelho. Eu sou um formador de opinião. Você é um formador de opinião. Pelos seus gestos, pelos seus atos, pelo seu comportamento. Então veja bem, uma coisa é compartilhar o que Jesus fez por outra pessoa. Outra coisa bastante diferente é compartilhar o que ele fez por nós. É difícil argumentar contra a experiência pessoal. Difícil demais argumentar contra a experiência pessoal. Eu vou dizer para você, vou escutar de você o que aconteceu, o que é realidade, nada mais do que isso. Não há como haver uma contestação. Ou você acredita nas minhas palavras, ou você observa o resultado da minha vida, ou você simplesmente descarta isso, não dando nenhum significado para a palavra profética, para o resultado da palavra profética na vida de uma pessoa. As pessoas podem debater sua teologia ou sua interpretação de um texto ou até zombar da religião em geral, mas quando alguém diz: eu antes não tinha nenhuma esperança, mas agora tenho. Eu estava repleto de culpa, mas agora tenho paz. Minha vida não tinha sentido, mas agora tenho um propósito. Até os céticos são impactados pelo poder do Evangelho. Até os céticos. Até aqueles que realmente não creem, mas como observam o resultado na sua vida, na minha vida, eles ficam impressionados. Nós que somos cristãos, que temos uma carreira cristã, estamos envolvidos com o serviço de evangelismo ou da causa de Deus em algum setor, em algum determinado serviço da casa de Deus, nós nos impactamos sim quando ouvimos o testemunho de uma pessoa que colheu frutos da influência do Espírito Santo na sua vida. Embora algumas pessoas passem por conversões repentinas e dramáticas, como a do apóstolo Paulo na estrada de Damasco, a conversão ocorre com mais frequência quando uma pessoa tem os seguintes 3 pontos. Primeiro, crescente reconhecimento da preciosidade de Jesus. Isso é um crescimento. Aos poucos, o ser humano vai tendo consciência de quanto Jesus é importante para ele, para a sua família, para a sua comunidade, para a sociedade e para a humanidade como um todo. Isso é obra direta da influência do Espírito Santo na mente de cada ser humano. É um serviço individual. Eu não posso fazer isso por ninguém e ninguém pode fazer isso por mim. Segundo ponto, uma profunda compreensão da sua maravilhosa graça. Quando o ser humano ele tem um contato com um estudo bíblico, por exemplo, da graça de Jesus, ou seja, da oferta de salvação gratuita sem esperar nada em troca, isso mexe com o emocional, com o intelecto, com o raciocínio do ser humano. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade de troca. Sempre foi assim. Se você me dá alguma coisa, a tua expectativa é receber alguma coisa em troca, nem que seja um muito obrigado. E a falta desse muito obrigado, do reconhecimento em palavras ou atitudes, causa uma frustração no outro. Mas Jesus, ele consegue oferecer o plano da salvação sem fazer com que você se sinta obrigado a isso. Ou seja, quando você caminha em resposta a Jesus, o seu ato é um ato de reconhecimento, de gratidão. E o terceiro ponto, começa a existir um supremo senso da gratidão pela salvação que ele oferece de forma livre de compensação. E isso faz com que o ser humano cresça na direção de Jesus Cristo, amando-o, desejando servi-lo voluntariamente,
para a maioria dos seres humanos aqui na Terra, essa talvez seja a principal experiência de voluntariedade e resposta. Porque podem ter passado uma vida inteira tendo que responder por obrigação qualquer benefício que receberam de qualquer pessoa, não é? Eu chamo você para o comentário da lição dessa semana. Eu quero dividir com você 3 tópicos que estão aqui, que são realmente para o nosso crescimento espiritual em relação ao fato da impressão que o testemunho pessoal pode causar em outras pessoas. Primeiro, eu começo com o seguinte, o finalzinho da introdução que fizemos agora há pouco. Nem todas as conversões são repentinas e instantâneas. É emocionante, sim, ouvir histórias de viciados em drogas, que aceitaram a Cristo, alcoólatras restaurados, líderes empresariais, materialistas, extremamente egocêntricos, egoístas, que mudaram seu comportamento, adolescentes rebeldes que encontraram a palavra de Jesus Cristo e foram modificados pelo Espírito Santo. Tudo isso é muito bonito, mas não é o único caminho para a aproximação de Jesus através do exercício da conversão. Às vezes, e talvez mais comumente, o Espírito Santo trabalha suave e gradualmente no coração humano. Existem pessoas que vão ouvir a palavra de Deus, que vão ver o testemunho pessoal de vizinhos, familiares e amigos, e elas não vão se mudar de comportamento ou de opinião em um estalo de dedos. Elas vão crescer ao longo do tempo na direção de construírem um momento novo com Jesus, que eu e você chamamos de conversão. Existem aqueles que foram criados em lares cristãos piedosos e que têm uma história preciosa para compartilhar. Pode ser que nunca tenham se rebelado contra Cristo, mas também nunca foram totalmente comprometidos com Ele. Então, sentem o mover do Espírito Santo e se comprometem totalmente com Deus. Isso pode acontecer com muita gente que nasceu em famílias cristãs. Nunca tiveram uma vida pregressa até então de pecados e de atos de rebeldia contra Deus, mas em algum momento se depararam com a proposta de Jesus Cristo para o proselitismo, para o evangelismo, para o testemunho pessoal público, para o envolvimento na missão. E essas pessoas se mudam porque elas quiseram? Não, porque elas se ofereceram gratuitamente a Jesus e Ele enviou o Espírito Santo para fazer uma obra de transformação, dando a essa pessoa paixão por uma sessão, por um segmento do evangelismo aqui na Terra. O testemunho deles é tão poderoso quanto as histórias de conversões dramáticas que nós citamos aqui. Porque a conversão ela é a mesma em qualquer pessoa. É uma mudança, a palavra já fala, uma conversão, mudança de direção. Você pode vir, quem sabe, letárgico até um ponto da tua vida e, num momento, em fruto da influência do Espírito Santo, você começa a se envolver com aquilo que você nem acreditava que valia a pena na causa de Deus. E com o tempo você se torna, quem sabe, um expert, um profissional, um carreirista do Evangelho de Jesus Cristo. Alguém que passa a ser visto pelas outras pessoas como alguém que tem um envolvimento na causa do Senhor, comprometimento com o Evangelho. Você não se torna santo, você não para de pecar, mas você muda a sua visão em relação ao exercício, à atividade do cristianismo. O terceiro e último comentário diz: todos pecamos, por isso precisamos da graça divina. A conversão não é apenas para alguns escolhidos, é para todos. E, portanto, temos todos uma história para contar. Sua história não é a minha, e a minha história não é a sua, mas nós vamos enriquecer mutuamente um ao outro, partilhando aquilo que Jesus Cristo nos deu. Queridos amigos, nós temos uma semana inteira de estudo sobre testemunho pessoal. Eu vou ficando por aqui na expectativa de te ver a partir de amanhã novamente. Ok? Deus te abençoe. Fica na paz de Jesus. Amém.